para você que acompanha o programa Transcendência, aqui pela Repórter Nordeste TV, uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Eu, Ana Cláudia Laurindo, fico muito feliz em ter a sua companhia e poder contar com o seu apoio, com o seu incentivo. Nós estamos em uma jornada coletiva e precisamos muito uns dos outros. Desde agora agradeço imensamente o seu amparo, seja em forma de energia positiva, pensamentos, vibrações bem solidárias, como também pelo clique que você dá, por você ter se inscrito no canal, por você compartilhar com outras pessoas, porque o intuito do programa Transcendência é ir além e alcançar quanto mais pessoas for possível, melhor, para o objetivo ser atingido. É isso mesmo, nós não temos nenhuma intenção de transformar este nosso pensamento em uma redoma, em uma bolha. Nós queremos a liberdade de poder transitar por várias vidas, levando sim esta mensagem de irmandade, esta mensagem amorosa, fraterna, empática e, acima de tudo, libertária do ponto de vista da fé e da religiosidade. Sim, nós não negamos o caráter religioso que este trabalho possui, até porque nós não o compreendemos como uma religião, uma criação de religião nova, nem mesmo como proselitismo para nenhuma religião que já existe. Nós estamos falando de religiosidade, um sentimento que nos interliga com as forças divinas, nas quais nós acreditamos e às quais nós temos confiado toda a nossa trajetória, sem abrir mão, é óbvio, da nossa autonomia, escolha, uso da inteligência, percepção do mundo real, consciência, porque são atributos que a própria divindade nos conferiu ao reencarnarmos neste planeta, pelo qual possivelmente já tenhamos passado em outras vidas, em outras experiências. Aprendizado e evolução fazem parte das experiências humanas. Assim nós acreditamos. E por acreditarmos que a vida é um ciclo sem fim, porém marcado por transformações, prezamos por transcender para aurir forças, energias novas, arejar nossa mente, limpar os nossos corações dos sentimentos que vibram de maneira atrasada para nos proporcionar reconciliações, seja com os outros ou seja conosco, que é muito importante de acontecer. Hoje eu quero falar para você que já tentou muitas vezes e mesmo assim voltou a cair em tentação. Posso estar te fazendo lembrar de uma tentativa de libertação, por exemplo, de um vício adquirido, ou de um hábito de conduta, ou mesmo aquela vontade que nós temos de nos tornar pessoas melhores. Fazemos exercícios de humanização, de espiritualização e somos surpreendidos por uma situação injusta. E esta situação às vezes nos tira do eixo,
nos leva a perder aquele tão prezado equilíbrio e nós nos descarrilamos igual um trem que fica sem o seu maquinarista. Sim, porque nós temos esse maquinarista aqui no nosso cérebro, a nossa consciência. Porém, nós também somos imbuídos de emoções, de sentimentos e às vezes nos encontramos em estados de desgaste emocional, de desgaste psicológico e acontece algo que tem a força de nos desestabilizar momentaneamente. Bem-vindo, bem-vinda ao Clube da Humanidade. É uma característica humana, é uma possibilidade que ronda a todos nós. Justamente por isso, nós não estamos erguendo nenhum tribunal de júri, nem fazemos acusação e nem defesa. Apenas atentamos para o fato de é preciso recomeçar se o objetivo firmado anteriormente, ele tem importância para a nossa saúde mental, para a nossa desenvoltura emocional, psicológica, para a nossa vida como um todo. Errar, sim, continua sendo humano. Fraquejar em alguns momentos da vida também faz parte da jornada. Porém, o que tem significado de fato a passagem da humanidade pelas trilhas históricas deste planeta é a capacidade de tentar de novo. Recomeçar. Mais uma vez, iniciar um projeto que ficou inacabado, que por circunstâncias ficou na metade, mas traz para nós uma sensação de incompletude. Não se envergonha de ser humano, não se envergonha de ser frágil, não se envergonha de ter momentos de fraqueza. Volta, recomeça, junta as forças. Existe uma estratégia que é válida para muitas situações em nossas vidas, inclusive para aquelas mais intrínsecas, mais íntimas, mais pessoais e que abrange este nosso lado invisível, que é a nossa subjetividade. Esta estratégia consiste em pequenas tentativas. Sim, acumular pequenas tentativas de mudança, de transformação, de equilíbrio, de harmonização, até conseguir avançar de maneira significativa. Nós que acreditamos na ida e vinda constante dos espíritos para experiências encarnatórias, também sabemos que não adianta ter pressa para realizar grandes intentos. Às vezes pode até ser um intento nem tão grande, mas profundo, importante, de maneira pessoal. Nós não precisamos ter pressas de perfeição. Porém, quando nos sentimos chamados a aperfeiçoar alguns detalhes da nossa própria natureza, é importante dar valor a esta sensação, pois geralmente se trata de um alerta da consciência que, de algum modo, já está querendo nos despertar para mudar. Sim, mudar faz parte do processo evolutivo, pois se ficássemos estagnados, nada seria modificado. Nós precisamos mudar algumas coisas, mudar o que é possível, mudar o que nós conseguimos, porque a natureza divina que pulsa também em nós, ela está pulsando neste universo vasto, em muitas formas de movimento, de expressões, de texturas, de manifestações. A vida é ampla, livre, aberta. Nós fazemos parte desse cenário e podemos sim, com o nosso ímpeto, com a nossa vontade, com o nosso desejo,
também contribuir para a melhoria ou a derrocada das paisagens. É importante, então, ouvir o chamado da consciência quando ela nos pede para investir mais energia em um dado projeto, sonho, desejo ou até mesmo nessas nossas pequenas ânsias de melhoramento. Se nós já percebemos que precisamos de um pouco de distanciamento de determinadas pessoas, por exemplo, às vezes até membros da nossa família sanguínea. Se nós percebemos que a proximidade muito intensa com algumas pessoas nos provocam reações de adoecimento íntimo e percebemos que afastando um pouco dessas pessoas nós podemos respirar melhor e viver melhor, não existe nenhuma proibição trazida pela vida para que isso ocorra. Existe, é verdade, algumas circunstâncias que podem atrapalhar, mas a nossa vontade, ela libertando as obrigações, pode sim nos ajudar a selecionar melhor o convívio, porque nós trocamos energia o tempo todo. E se essa troca não está sendo benéfica, muitas vezes dá uma pausa, dá um distanciamento, pode nos ajudar a ver aspectos que a proximidade esconde. Não estamos aqui fazendo nenhuma apologia à desunião ou ao ódio, mas seguindo exatamente essa perspectiva libertária de amor, é que nós aprendemos que a vida não nos encarcera em nada, em absolutamente nada. São as relações sociais, são as crenças, são as carências, são as necessidades que por vezes atuam de modo a nos prender em situações que não nos fazem bem. Mas em nós, o germe da liberdade, ele é atuante, ele pulsa o tempo todo, porque ele é um dos motores das transformações. Quando não estamos felizes com dadas circunstâncias ou relações, este ímpeto de libertação, ele nos inquieta. E quando esta inquietação, ela meio que perturba o nosso cenário íntimo, vale a pena parar, refletir, considerar e escolher cuidar de nós mesmos para depois reencontrarmos o equilíbrio necessário para lidar com as pessoas, as situações e as circunstâncias que nos desafiam mais. Isso em si não é uma queda e nem é uma fraqueza. Pelo contrário, significa um passo autônomo, maduro, uma compreensão acima da média do valor das relações. Pois as relações que se estabelecem, elas devem ter como objetivo ajudar a felicidade, amparar as necessidades íntimas num propósito de bem viver, nunca de encarcerar, oprimir, humilhar, torturar, roubar iniciativas, sequestrar sonhos. Isto não é algo que vem de Deus, da deusa, das divindades da fé, dos santos, dos orixás. Não, isso é algo da sociedade, isso é algo do exercício de poder. Então, transcender também é saber fazer essa distinção e exercitar a força de colocar em prática esta forma linda de viver, que é ficar em paz e deixar a paz para os outros, para os demais. Percebe como existe uma complexidade nas relações com as quais nos acostumamos? É então importante conhecer quem nós de fato somos.
quais são as verdadeiras necessidades que nós temos, quais são as melhores maneiras de acomodarmos os nossos anseios, as nossas frustrações, os nossos medos, dentro das paisagens nas quais nos movimentamos, nos ambientes sociais, familiares, de trabalho, de amizades. Nós estamos sempre sendo desafiados a crescer. E este desafio não significa uma coisa ruim, mas muitas vezes quebra os nossos hábitos, nos traz alguns sustos. Faz parte do crescimento, assim como cair e levantar, abrir a janela e enxergar uma paisagem diferente. Ontem gostava de algo, hoje percebe que o gosto alterou e que gosta mais daquela outra coisa para a qual antes não tinha olhado. Todos estes movimentos, misturas, deslocamentos, desafios fazem parte desta conjuntura de harmonização, equilíbrio e reequilíbrio do que nós somos diante da vida e o que a vida traz para nós, desafiando as nossas respostas. Neste momento, o programa Transcendência te convida a perceber que tudo é legítimo desde que não estejamos a roubar o direito de ninguém. O direito à vida, o direito à saúde, à liberdade, à autonomia, ao equilíbrio emocional, psicológico, à materialização da existência, à descoberta, acesso e usufruto de saberes e conhecimentos. Todos esses direitos, eles precisam ser respeitados, tanto nos outros como em nós mesmos. E além dos hábitos, é também uma forma de nos religarmos a esta energia cósmica que confiou a nós e em nós, para que aqui estejamos agora, fazendo esta conexão com o mundo material, sem perder as ligações com a imaterialidade que firma a própria imanência, porque atravessa mundos, dimensões e nos interliga pelas energias ao movimento do cosmos. Somos partes deste mundo visível e invisível. E é muito importante aproveitar os nossos minutos na matéria para sermos felizes com o que a matéria nos proporciona. E, deste modo, deixar as nossas consciências em um ponto de receptividade para que este universo grande esteja depositando em nós cada vez mais confiança na capacidade que temos de aprender mais e mais sobre nós e sobre a vida, porque a evolução, ela está se fazendo deste modo em mim, em ti, em nós, a partir das relações que nós estabelecemos. Desejo para você um feliz encontro consigo, a aceitação das forças e das fraquezas, um bom manuseio da sua capacidade de transformar para viver intensamente uma transcendência que vai te fazer cada vez mais autônomo e feliz. Para que esta semana ela possa ter a fluidez que você precisa e merece, o programa Transcendência te deixa a palavra libertar. Liberta a você mesmo, liberta os outros, sem expectativas, cobranças, medos ou submissões. Vive, deixa viver e tenha uma semana de muitas
alegrias. Até o nosso próximo encontro.